Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. E a todos os irmãos, lá onde você se encontra na congregação do reverendo Inácio Domingues, Huerta, lá em Puebla, México, e todos que se encontram aí contigo nesta manhã. E que Deus te guarde e continue te dando muita sabedoria, muita força, muita saúde. E continue confirmando na fé em todos os lugares onde fores, os ministros e as congregações nessa etapa mas tão importante e tão decisiva para cada filho de Deus que será adotado. Dessa etapa depende nossa adoção. Que Deus continue te abençoando grandemente. E a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países e aqui presente também, que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião nós temos este tema, o mistério da fé dos valentes do filho de Davi, pregado em 10 de outubro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia. E vamos ler ali uma porção do livro do profeta Samuel, 2 de Samuel, que foi a escritura que ele usou ali. Uma parte aqui, o versículo 15 do capítulo 23 de 2 de Samuel. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Aí ele escreve duas escrituras, Apocalipse 21:6 e 22:17. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi, mas ele não quis bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E desenhou uma pirâmide e as eras. E em Zacarias capítulo 14, versículo 8, diz: naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E ele escreve ali o evangelho aos judeus e os gentios. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um e um será o seu nome. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem: damas e ministros reconhecendo o sinal de escape, pregado 29 de agosto de 2009, em Torreón, Coahuila, México, diz: o Evangelho do Reino voltará a se pregar na dispensação do Reino no último dia, ou seja, no sétimo milênio de Adão até aqui, ou 3º milênio de Cristo até aqui. E tudo isso vai estar na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito de Deus
Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, estará nos trazendo o Evangelho do Reino. Sendo pregado o Evangelho do Reino, Cristo, em Espírito Santo, falando por meio de alguém. No livro dos selos, na página 134, cento e trinta e três, embaixo, esse último parágrafo da 133, diz: agora, quando este espírito de nicolaísmo, ou seja, o anticristo, por fim chega a se encarnar em um homem, então é coroado. Quando começou como um espírito nicolaíta na igreja, pois apenas era um espírito, e não se pode coroar um espírito. Mas 300 anos depois, chegou a ser, se tornou um papa. Então, foi quando o coroaram. E ele escreve, o coroaram. Não teve coroa quando começou, mas recebeu sua coroa depois. Vê você? Quando esse espírito se encarnou e se tornou um homem. A doutrina nicolaíta se tornou um homem e então puderam coroá-lo. Não puderam fazer antes, porque apenas era uma doutrina. E ele escreve ali, um espírito tem que se encarnar para ser coroado. E na página 141, nos diz: agora note, no tempo do fim, o final das eras da igreja, ele e seus filhos são chamados o anticristo. Porque qualquer coisa que é contra Cristo é anticristo. E o que está contra a palavra está também contra Cristo. Porque Cristo é a palavra. Então, ele é o anticristo. Depois, em Apocalipse 12, 7 ao 9, quando Satanás é expulso, é lançado, o Espírito, o diabo, o qual está ali agora, o acusador de nossos irmãos, quando a igreja é levada para cima, então Satanás é lançado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Depois, Satanás mesmo se encarna no anticristo e é chamado a besta. Página 146. Ele aí escreve Satã encarnado quando desce. E na 146 diz: ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe
Ele desenha a pedra angular e vem encarnado em um homem. E escreve em toda a sua plenitude Apocalipse 7:2 e Apocalipse 11, do 3 ao 7. Continua dizendo na página 141. Depois, em Apocalipse 13, ele dá a marca, como diz em 2 aos Tessalonicenses, somente espere até que seja tirado do meio aquele quem agora impede. E quem impede, no livro de Apocalipse 4, ali uma parte onde ele diz que quem impede é o Espírito Santo. A religião cristã está sobre a terra em sua pureza ainda, somente por razão de quem impede. Também lemos ali do que se senta no templo de Deus, chamando-se Deus, perdoando os pecados sobre a terra. E isso continuará e a maldade se multiplicará, porque ele ainda não será conhecido, até que venha o tempo, quando for revelado. Então a igreja será arrebatada. Quando a igreja subir, então ele muda de anticristo a besta. E desenha uma estrela de Davi e a pirâmide com as eras. Essa igreja tão grande e tão bonita, mas agora se torna a besta. Oxalá eu pudera fazer que as pessoas vejam isto. Recordem, o anticristo e a besta é o mesmo espírito. Ali está a Trindade. Sim, Senhor. São 3 etapas do mesmo espírito diabólico. Recordem que o espírito nicolaíta tinha que ser encarnado antes de poder ser coroado. Agora note nessas 3 etapas. Na primeira etapa ele é chamado anticristo, na segunda é chamado falso profeta e na terceira é chamado a besta. E aí volta e escreve, um espírito tem que se encarnar para ser coroado. Note agora que o espírito nicolaíta foi aquele ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus. Anticristo. Depois é chamado falso profeta, porque quando o ensinamento chegou a ser um homem, se tornou um homem, ele foi profeta sob o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. O Papa foi o profeta da palavra falsa, e isso o fez um falso profeta. Na terceira etapa encontramos uma besta. Isto é um homem que será coroado nos últimos dias com todo o poder que Roma teve, que Roma pagã teve, porque a besta com 7 cabeças, o dragão, foi lançado do céu e se encarnou no falso profeta. Aqui está. Tinha 7 coroas e foi lançado na terra e no mar. O que estamos dizendo? Quem é este cavaleiro? Você sabe quem é? É o super-homem de Satanás. E ele escreve, o Papa, um espírito encarnado será coroado. E na 134, continuamos lendo ali. Cento e 134. Diz. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele ali escreve, na dispensação do Espírito Santo, é igual à dispensação do reino. A dispensação do Filho de Deus é igual à dispensação da graça. A dispensação do Pai é igual à dispensação da lei.
Vejam como na dispensação da lei está como Pai, a graça está como Filho, Filho de Deus, e na dispensação do reino está como Espírito Santo. E ontem estivemos lendo um extrato onde ele nos fala, e eu quero repeti-lo, na mensagem O Mistério da Segunda Vinda de Cristo, pregado em 22 de junho de 2000, diz: agora, a segunda vinda de Cristo terá suas diferentes etapas, do qual falaremos em outra ocasião. E isso será no tempo final, se levantar contra a segunda vinda de Cristo e falar contra da segunda vinda de Cristo será blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso vamos deixar quietinho aí, e em outra ocasião explicaremos desde que etapa ou em que fase da segunda vinda de Cristo já isso contará como blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí deixaremos quietinho tudo isso, para que em outra ocasião Deus nos permita compreender esse mistério aí. E em 2017 ele dizia: em breve a porta da dispensação da graça será fechada. Ainda estava como filho de Deus. E ao se abrir a dispensação do reino plenamente, é o Espírito Santo, seria Deus em Espírito Santo atuando nessa dispensação. E uma blasfêmia contra a obra de Deus, a qual estará fazendo na dispensação do reino, isso é contado diante de Deus, como foi contado a Moisés lá, quando feriu a rocha pela segunda vez. Assim que já sabemos desde quando é contado isso como blasfêmia. Enquanto ele estava ainda no trono de intercessão, estava como filho de Deus. Uma vez que se fecha a dispensação da graça, já está como Espírito Santo no meio da sua igreja. Uma blasfêmia contra o Filho do Homem, disse Jesus, será perdoado. Mas quando vier o Espírito Santo, isso já é na dispensação do reino. Para que fique claro desde quando começou isso a ser cumprido. Continua dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem. E quando o povo e a igreja do Senhor estiver vendo isso e compreender o que é o Evangelho do Reino, que está ligado à restauração do reino de Deus na terra, à restauração de Israel ao reino de Davi, pelo qual tem que ser restaurado o reino de Davi, como está em Ezequiel capítulo 37, versículo 15 ao 29, e também no capítulo 34, versículo 21 ao 29. Quando Israel também ver um homem pregando o evangelho do reino e que saiba do que está falando, que saiba fazer a diferença do evangelho da graça e o evangelho do reino e possa mostrar a verdade divina para a restauração do reino de Davi, eles dirão: este é o Elias que estamos esperando. Assim começará, porque estará anunciando a paz imperecível na forma que tem que vir no reino do Messias, o qual, ao restaurar o reino de Davi, trará a paz imperecível, porque ele é o príncipe de paz. Vem que há inúmeros detalhes importantes pelos quais será conhecido, reconhecido e recebido pelos judeus. No livro dos selos,
na página 12, nos diz: então, o verdadeiro filho de Davi, o qual veremos com mais detalhes nas mensagens dessa semana, virá ao seu templo. E ele escreve a igreja noiva. E também escreve sua igreja. O templo de Deus, o tabernáculo verdadeiro, o qual ele foi construir agora. Como diz em João capítulo 14, na casa do meu pai muitas moradas há. E eu irei. O que queria dizer com isso? Que já estava pré-ordenado, e eu irei preparar um lugar para vós. E então voltarei para recebê-los a mim mesmo. E desde então, nós sabemos que isso será na grande era que está pela frente. E ele faz uma flecha para a pedra angular e desenha as eras. Então, a verdadeira semente de Davi, Jesus Cristo, tomará o trono e ali governará sobre a igreja como sua noiva na casa com ele. E também sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Aqui neste livro, que é o outro dos selos, ele escreve o filho de Davi e também escreve a era eterna. Continua dizendo, e isso tem que surgir primeiro onde? No meio da igreja do Senhor. E, consequentemente, terá que o ministério de Elias, pela quinta ocasião, surgir no meio da igreja, no meio do cristianismo, e daí é que passará ao povo hebreu. E o ministério de Moisés também. Como os judeus, e como os judeus São Paulo e São Pedro trouxeram o evangelho aos gentios, São Pedro na casa de Cornélio e São Paulo na Ásia Menor, assim os gentios o levarão de regresso aos judeus. Isso está em Eras, editado, página 30, nos fala disso. E por que os gentios? Porque o ministério de Moisés e Elias estará no meio dos gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo e levará a mensagem do evangelho do reino aos judeus. Agora podemos ver porque em tempos passados não eram aceitados. Agora podemos ver que em tempos passados não eram aceitos pregadores, porque queriam converter o povo hebreu ao cristianismo, queriam convertê-lo à dispensação da graça. E eles somente entrarão à dispensação do reino. Tem que estar já na dispensação do reino aberta, a dispensação do reino aberta já para que eles possam recebê-lo. Sob a pregação, a mensagem do Evangelho do Reino, para o qual estão esperando Elias, que virá proclamando a paz imperecível, a paz permanente. Esse será o verdadeiro precursor do Messias. Assim, o estão esperando. E o que estão esperando? Um homem do tempo onde se cumpra essa profecia. Que profecia? A vinda do Messias, do ungido. Esse homem vai surgir no meio do cristianismo. De onde está o Espírito de Deus operando por 2000 anos. E assim se fará o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Entrelace que somente pode fazer o Espírito Santo por meio de um profeta dispensacional.
E nos diz no livro de Citações, página 76, recordem que tudo que está sendo cumprido na dispensação do reino é o que já estava falado que aconteceria, o mesmo que aconteceu na dispensação da graça. Aconteceu tudo o que foi dito a Maria por meio do arcanjo Gabriel. Na página 76, parágrafo 652, você tem que ficar em seu chamamento, ao qual Deus o chamou. Agora, enquanto ele permaneceu rei, ele era uma bênção para as pessoas sendo rei. Mas quando ele pensou que era ministro, então ele pensou que porque Deus o tinha abençoado. Aí está falando de Saul. Ele podia ser o que ele quisesse ser. Ele era uma bênção para as pessoas como rei, mas não uma bênção, reticências. Ele foi uma maldição sobre eles ao tratar de tomar o lugar do ministro. E nós temos muito disso. Cada quem quer levar a bola. Vem, quando você está jogando um jogo de bola, sendo a temporada de futebol, a coisa que queremos fazer é não cada um tentar tirar a bola do homem que a tem, é tentar guardar esse homem, protegê-lo, deixá-lo que passe. E estamos tentando fazer uma meta, fazer um gol. A coisa que fazer é proteger essa mensagem da forma que está indo, ficar ali com ele e golpear cada coisa longe dele. Se vamos alguma vez cruzar a linha da meta do gol, faça tudo o que puder pelo reino, mas nunca jamais injete suas próprias ideias. Somente diga o que a mensagem disse e siga em frente. E ele escreve, levar a bola. Nunca injete suas próprias ideias. E isso, em repetidas ocasiões, nosso irmão William nos disse que não podemos acrescentar nem tirar a palavra que foi trazida por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual trouxe, revelou, deu testemunho das coisas que devem em breve acontecer. E como ele disse que seriam reveladas as coisas que aconteceriam, assim mesmo é que se cumpririam. Não se pode acrescentar porque serão acrescentadas as pragas à pessoa. E não se pode tirar, porque corre o risco que seu nome seja apagado. E quanto mais, agora, na dispensação do reino, o que está sendo revelado nesse ministério de ensinamento sob carpa é assim. Também não pode se acrescentar nem tirar. Vejam como as profecias e as escrituras e a revelação têm múltiplos cumprimentos. Isso ocorreu em todos os tempos, quando Deus, por meio de um profeta dispensacional de era, trouxe uma mensagem. Não se podia acrescentar nem tirar, tanto na dispensação da lei, com Moisés, como também não na dispensação da graça, com Jesus, as eras, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o reverendo William Branham e o anjo do Senhor Jesus Cristo. Também não se pode acrescentar nem tirar nada do que eles trouxeram. E também é assim na dispensação do reino. Somente diga o que a mensagem diz e siga em frente. Vem?
então talvez você teria alguma influência. Bom, não tente pregar agora até que Deus, você sabe, o chame. Somente fique com seu testemunho, porque senão você sairá na categoria errada. Então você colocará tudo a perder, isso é, e não agrada a Deus. Disso esteve nos falando o nosso irmão Miguel, que tudo que está sendo falado não se pode se colocar a pessoa, o ministro, a explicar, porque tudo já está escrito na mensagem e nos livros, o qual é o que está sendo revelado. Continua dizendo na mensagem, profeta de Deus e intérprete da palavra de Deus, pregado em 22 de agosto de 2009, diz: as duas oliveiras, os dois candeeiros de ouro, são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Diz Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14 também, e depois em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, nos fala do sétimo anjo com a sétima trombeta soando, e quando tiver soado o sétimo anjo, a sétima trombeta, e esse não é o sétimo anjo da sétima era da igreja. Esse que toca a trombeta é o ministério dos dois ungidos. Por isso, a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. E o reverendo William Branham, na página 128, 129, 130 e 149, nos diz que a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, diz: a sétima trombeta e o sétimo selo são, ou é, a vinda do Senhor. Vamos ir a algum desses lugares, para que tenham aí também o parágrafo. Qual parágrafo que é? Na 128. Diz, parágrafo 1142, agora me deixe dizer isso, aqui mesmo, que cada trombeta que tocou sob o sexto selo, chegaremos nisso uns poucos minutos, onde pegamos o selo aqui, todas as trombetas tocaram sob o sexto selo, porque o sétimo selo ali foi silêncio. Ninguém sabia. E desenha uma flecha para a pedra angular. Isso foi o minuto ou hora que Cristo viria, como Ele nos revelou. Mas cada trombeta tocou sob o sexto selo, debaixo da perseguição dos judeus. Ele escreve sétimo selo, é igual à vinda do Senhor. E na 129, aí na 128, também na 1143, 1144, todas essas citações, a 1143 diz, sob a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo, e escreve, no sétimo selo escreve Moisés e Elias, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Encontramos debaixo do sétimo selo que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foram dadas túnicas, não porque mereciam, porque eles estavam na dispensação, quando Deus ainda estava tratando com os gentios. E diz dispensação da graça. E em cima escreve, sétima trombeta é igual, sétimo selo. E na 129,
diz, parágrafo 1149, todos estes extratos aí nos falam disso. 149 diz, desde a mensagem do sétimo anjo mensageiro do sétimo selo. E escreve, o sétimo selo é igual a Apocalipse 10. E Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Até as 7 trombetas entre essas duas vezes. Ó Deus, como podemos dizer isso para fazer que as pessoas vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há um profeta que aparecerá entre os gentios para chamar o povo de novo à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus. E enquanto a igreja está sendo subida, todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E aí escreve Moisés e Elias. Ele deixará Moisés e Elias para que não se denominacionalize. Assim, falou numa mensagem. Por isso é que não será uma denominação. O vem? Leiam em seus livros e vejam que, se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado ali dentro com os judeus, sendo chamados fora, entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Recordam isso? O qual está, recordem, entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, havia uma chamada para fora dos 144 mil. Recordam isso? Agora aí é onde essas trombetas entram ali mesmo. E ele escreve o chamado aos judeus, é entre o sexto e sétimo selo. E entre a sexta e sétima trombeta. E na 1150 diz, agora tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. E escreve, Moisés e Elias é igual o mistério da sétima trombeta. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William. Por quê? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E, consequentemente, aí estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Porque o mesmo Espírito que os operou no passado estará operando novamente. E aparecerá aí um profeta como Moisés. Por isso é que o povo hebreu está esperando Elias, proclamando a paz imperecível e sendo o verdadeiro precursor da vinda do Messias. E está esperando a vinda do Messias. Ou seja, está esperando o precursor e está esperando a vinda do Messias. Está esperando um homem no qual está o ministério de Elias. E está esperando um homem dessa terra ungido com o Espírito Santo. Está esperando o Messias. E no livro de Hebreus, a religião de Israel, nos diz, na página 73, diz, quando chegar o tempo do reino da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias, e escreve Elias, que unirá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos ao dos pais, e proclamará assim a paz universal e imperecível. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concórdia no mundo. Continua dizendo,
E ao estar esperando o Messias, habla con los rabinos se você fala com os y les rabinos pregunta, e ¿qué pergunta, están esperando? o que estão esperando? Hombre que venga Um del homem cielo que venha y do se les céu presente, e se le van apresente? a decir, Vão dizer, não. Estamos esperando um homem dessa terra. Um homem que trará a paz para Israel. O Messias, o que significa? É o ungido, o Cristo, o Messias. O ungido, um homem ungido com o Espírito de Deus, no cumprimento da vinda do Messias para trazer a paz a Israel. Restaurar o reino de Davi a Israel e colocar Israel no reino de Deus. Assim que, quando vocês virem a estrela resplandecente da manhã, começando já a resplandecer pelo leste, certamente através de um homem, ao qual terá sido a estrela da manhã, como está prometido. E a estrela da manhã é a segunda vinda do Senhor. Como está prometido, portanto, haverá um homem que terá a estrela resplandecente da manhã. O que terá? O Espírito Santo nele, o anjo do pacto. E quando ele começar a resplandecer, a trazer sua mensagem, resplandecer trazendo sua mensagem, a revelação de Deus sobre o povo hebreu, recordem, Israel vai estar muito atenta. Na mensagem Por que Pequena Belém? Recordem que nos profetas, antes da vinda, do cumprimento do Messias em sua primeira vinda, os profetas refletiram esse que estaria cumprindo a primeira vinda do Senhor. E assim, seria para a segunda vinda. Eles estariam refletindo a segunda vinda do Senhor. Diz na página 36 da mensagem Por que Pequena Belém? Diz: levantem-se, ó filhos e guerreiros, vamos cortar para trás o nosso Belém original. Recorde, quando Davi veio ao seu trono, estes homens se pararam do lado dele, porque eles sabiam que ele vinha para seu trono. Eles sabiam que Davi ia estar no trono. Não importa quanto fosse rejeitado, ele era o pior fugitivo na terra. E também o é a verdadeira palavra de Deus nessa manhã. Ele escreve a palavra em carne hoje. É alheia às organizações. Vejam o que fizeram. Isso mostra a você, isso te mostra. As pessoas tentam dizer: Irmão Branham, você atira muito na igreja. Eu atiro a esses sistemas. A igreja é Jesus Cristo, não um sistema. E hoje olhei o que fizeram, olhei o que estão fazendo. Veja o que estão fazendo. E você pode ver o que estão fazendo. Estão tentando manter as pessoas afastadas disso. Estão guarnecendo mais e mais ao redor do poço, para estar seguros de que ninguém tome dele. Ó, guerreiros de Deus, eu creio que Jesus Cristo virá um dia em glória. Creio que ele virá e se sentará sobre o trono do seu pai Davi, mesmo que seja ele um fugitivo. Sua palavra, nessa manhã, rejeitada pelas suas próprias pessoas, assim como Davi
foi como as organizações organizações expulsaram sua palavra. Expulsaram. Quando Deus vem e vindica a sua pura palavra. Não me diga nada. Por anos através do país, e eles se afastam mais dele todo o tempo. E ele escreve: Deus encarne a palavra, filho de Davi. Na mensagem, Jesus o Nobre, pregado sábado 19 de dezembro de 2009, Villahermosa, México, diz: Por isso vocês veem que eu tento não explicar muitas coisas, mesmo que saiba, deixo quietinha, e algumas vezes até vejo ou sei de pessoas que talvez ou não entendem ou não concordam com as coisas. Mas também não me coloco a lutar com eles, para que não se forme uma discussão ou uma inimizade. Esse tempo no qual se estava manifestando como Filho de Deus, buscava a volta, uma maneira. Mas ao final, já veremos o cumprimento de tudo. E os que estiveram respaldando braço a braço todo o programa de Deus, Deus o recompensará. Os que foram de atrapalho, de estorvo, Deus verá o que vai fazer com eles. Recordem que os que foram de estorvo, de atrapalhação no tempo de Moisés, Deus se encarregou deles. Sempre os que são de estorvo são pessoas que não querem que se cumpra o programa divino. Muitas vezes usam a própria mensagem para combater. Não, que aqui diz isso, que aqui diz o outro. Porque o que não querem, não percebem, é que o programa divino não se cumpra. Assim Deus os vê sempre. Sempre os que são de estorvo são pessoas que não querem que se cumpra o programa divino. Assim Deus os olhará sempre. E como Deus os vai ver assim, a pessoa não pode fazer nada. Não se pode colocar a mão por eles. Melhor é deixá-los quietinhos. Recordem que os dias de Ananias e Safira vão se cumprir também. E eu tenho uma notícia nessa manhã para vocês. Os dias de Ananias e Safira já estão no meio da igreja. Assim que podemos ver que há algo grande da parte de Deus que vai acontecer neste tempo final. Recordem que são os ministérios de Moisés e Elias que fazem essa segregação, essa separação. Onde saem aí os Ananias e Safiras, saem os trapaceiros, os mentirosos e todo esse tipo de gente que estão colocadas dentro do povo, que o que fazem é dano ao povo. Ou pensavam que todos iam passar com essas atitudes assim. Não. Deus quer uma igreja pura. E se está em lugares onde o pastor está promovendo toda essa inimizade e está promovendo coisas contra o que Deus está cumprindo, saia daí. Vá para um lugar onde estejam se preparando para a adoção. Porque aí também estão envolvidas as mentiras. Fazem o povo crer que estão apoiando. E o que estão fazendo é tentando que as pessoas não vão embora, mas estão contra. Assim que eu digo, saia daí. Vão se congregar num lugar onde estejam
se preparando, onde estejam se preparando para a adoção. Porque o que está em jogo é a sua adoção. Seu pastor não vai dar a você, ou não vai dar a cara por você, e você vai dizer, porque o meu pastor me disse tal coisa, por isso foi que eu fiquei aqui na grande tribulação. Você é responsável pela sua adoção, pela sua transformação. Lute por ela. Busque onde está sendo dado o que você, como escolhido de Deus, que está na era da pedra angular, na dispensação do reino, e está aqui, é para receber a adoção, a transformação. Por quê? É você com Deus, não você com outro, você sozinho com Deus. Assim que podemos ver que há algo grande da parte de Deus que vai acontecer neste tempo final. E a parte grande, a terceira etapa, vai ter cumprimento na visão da carpa. Como começará as atividades? O cumprimento da visão da carpa? Não sabemos como vão ser. Mas, quando começar, aí veremos como vai ser. E já estamos vendo como está sendo realizado. Assim que talvez, o começo, nem se verão milagres. Recordem que o reverendo William Branham disse, primeiro a palavra, depois Deus se encarregará dos milagres. Depois perceberão, quando virem a essas pessoas entrar pelo quartinho e sair, aí sim vão crer. Aqueles que não creram antes, mas já para esse tempo já é muito tarde. Pois os milagres são para confirmar. É um testemunho de que essa palavra está correta. Portanto, o mais importante é a palavra que estará se falando no cumprimento da visão da carpa. Isso é o importante. Porque sob essa palavra é a fé de rapto. É que todos vamos obter nossa adoção, nossa transformação. A mensagem, a palavra verdadeira, diz antes, ou seja, antes dessa terceira guerra mundial, que será na grande tribulação, algo vai acontecer. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta, para ter um ministério de tantos anos, pois antes disso, tem que nascer na terra. Tem que crescer. Se vai usar quando tiver 30 anos, pois tem que nascer 30 anos antes. E o melhor, nem se saiba que esse é um profeta. Nem se saiba quem é até que comece seu ministério. Como Jesus, não se sabia quem era o Messias até que João batizou. E aí foi ungido como Messias. Ungido, o Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Antes disso, era um jovem carpinteiro que lia as escrituras no templo ou na sinagoga, que também falava sobre as coisas de Deus e que era muito fiel a Deus, mas se tornou o Messias ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele, a João Batista batizá-lo. Daí em diante, era o Cristo, o Messias. E nos diz no livro dos selos, na página 479, ao final diz, depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar. E ali ele escreve Elias, entregar essa espada, e a espada é a palavra. A outro que seja honrado e leve a verdade. E escreve Moisés e Elias. O anjo de Jesus, conceda, Senhor. E na página 472,
Na metade do parágrafo diz: no domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. E escreve no Papa. Mas o melhor vem, e ele escreve com Moisés e Elias, recordem que o Filho do Homem vem com seus anjos. Mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Na mensagem A Simplicidade de Deus, pregado 9 de fevereiro de 2014, diz: e tudo será em simplicidade. Um jovem carpinteiro sem uma educação acadêmica, sem um doutorado, sem uma profissão, somente um ofício de carpinteiro, e, no entanto, esse era o Messias, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Ungido, Messias e Cristo é o mesmo. E o olhavam, e era tão simples, mas era Deus atuando, operando através desse véu de carne simples. E vejam a mensagem, tratando de fazer serviço a Deus fora da sua vontade. Página 76. Página 72, corrijo, diz: agora, Deus não tinha revelado na forma provista, assim que eles foram fazer a parte da sua palavra, fora da sua palavra e fora de ocasião, o mesmo que tem agora, quando o homem, sem importar sua sinceridade, tentando fazer a ele um serviço fora da sua maneira provista. Eles sempre enrolam. Como Balaão pensou que ele estava fazendo um serviço a Deus. E ele escreve: em um profeta vem a palavra, a arca do pacto. E escreve: Cristo é igual. Essa é a maneira provista de Deus. E aí nos tinha dito que Cristo, Messias, significa o mesmo, ungido. Porque Deus se vela, continua dizendo o nosso irmão William aqui, porque Deus se vela e se mete dentro de um véu de carne simples. E depois, através desse véu de carne simples, se revela ao povo. Essa é a revelação de Deus para cada tempo em que Deus se vela, ou seja, entra dentro de um instrumento que ele escolhe, se mete dentro dele, entra dentro dele, e aí está escondido Deus. E as pessoas veem uma pessoa simples, mas não veem quem está dentro dessa pessoa, Deus. E Deus começa a atuar, a fazer aquilo que está prometido que Deus fará para esse tempo. Mas o faz através de uma pessoa simples. Portanto, se vela num instrumento simples. E se revela através desse instrumento simples no que ele prometeu levar nesse tempo. No livro dos selos, essa escritura que conhecemos, página 17, o primeiro parágrafo diz: muitos passam por alto pela razão e da maneira que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como eu disse muitas vezes, o homem é igual, como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente e veem o grande que vem. E em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E escreve 9 de 10 casos. Continua dizendo:
Deus sempre opera em forma simples e através de instrumentos simples. E isso é no que os sábios e entendidos tropeçam, porque pensam que se Deus vai se manifestar, Deus sendo tão grande, pois tem que fazê-lo através de um homem grande, importante, mas o faz através de uma pessoa simples, humilde, e depois isso é a obra de Deus para esse tempo. E passa por cima de muitas pessoas, e está escondido dos sábios e entendidos, mas revelado às crianças, às pessoas simples, que podem ver o que Deus está fazendo na forma simples e por um instrumento simples. Ou podem reconhecer Deus, que é o grande, e quem está fazendo essas coisas que Ele prometeu, e podem crer nelas. Escondeste todas essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste às crianças, porque assim te agradou. Disse Cristo, assim agradou a Deus. A Deus se agrada se velar, se colocar dentro de uma pessoa simples e depois se revelar através dessa pessoa simples, cumprindo o que Ele prometeu para esse tempo. Para essa ocasião temos este tema, o mistério da fé dos valentes do filho de Davi. Nos colocamos em pé. Vejam este aqui, dessa mensagem, já que eu tinha trazido essa partezinha já com isto, na mensagem Deus se ocultando em simplicidade, na página 19 abajo. Página 19 embaixo. Disputa a qualquer pessoa quando tentam colocar o bingo e bailes e coisas na igreja e venda de alimentos para ganhar pagamento para o pastor. Algum tipo de entretenimento carnal. E depois se chamam religiosos para acalmar essa fome santa, quando deveriam ter ali um aposento alto e estar ali orando para que o batismo do Espírito Santo encha essa congregação. A pessoa não tem direito. Desenha uma pedra angular e escreve aposento alto. Mas é muito humilde e não enquadra com seus requisitos. Sua educação está muito mais adiantada, muito mais avançada. Você é muito inteligente e deseja educar as pessoas a esse nível. Você não deseja um pastor que conheça o Espírito Santo. A tal pessoa o tirariam do púlpito. Não desejam tal pessoa porque ele não pode mostrar nenhum cartão de identificação, nenhum crachá de identificação. Não pode mostrar de qual escola vem. Você pensa que Moisés podia ter mostrado tal cartão, tal crachá? Vocês pensam que algum dos profetas podia ter mostrado tal coisa? Jesus poderia ter mostrado? Fizeram a pergunta. De qual escola vem? Onde obteve essa educação? De onde vem tudo isso? Não temos nenhum registro de que tenha assistido à escola. Um só dia em toda a sua vida. E continua aí. Já em outra ocasião, continuamos lendo tudo isso, que é muito importante, o qual é o que mostra aí a maneira em que Deus se vela e revela e em cada era e em cada dispensação. Bom, deixamos agora neste tema o mistério da fé dos valentes do filho de Davi, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.